Então, irmãos, eu estou aqui para gravar outro vídeo aqui sobre a questão do, do antimachia, né? O anticristo, como aí conhece aí. É um assunto bem polêmico e quero mostrar para os irmãos aqui vamos dizer assim, um segredo que eu vi aqui, né? Que é, pode ser que esse anticristo, né? Pode ser que ele pode ser o Trump também, né? E os irmãos vão ver aqui nas escrituras, né? Aí os irmãos aí, é, depois do vídeo aí, os irmãos podem aí questionar, né? Se bate ou não bate, entendeu? Porque isso é que é prudência, né? Então, não estou falando que pode ser o Trump, entendeu? Eu só vou mostrar para os irmãos aqui a evidência muito forte, que aí também pode ser o anticristo também, entendeu? Pode ser ele também, né? Então, eu diria para os irmãos ficar de olho nos dois, né? No francês e no Trump, né? Porque o que eu posso dizer para os irmãos, né, com certeza 100%, é que o anticristo é um dos dois. É o francês, né, o Macron ou o Trump. É um desses dois aí, isso eu tenho certeza, é um desses dois. Então vou mostrar aqui a evidência muito forte que o Trump também pode ser sim o anticristo também. Então vamos começar aqui em Isaías, capítulo 19, né, verso 1 em diante. Diz o seguinte: peso do Egito, né? Que já fala do Egito, Estados Unidos, certo? Nós sabemos que é Estados Unidos, né? Eis que o Iau monta sobre uma rápida nuvem e adentrará ao Egito. Diz aqui, o versículo está mostrando que o Eterno vai entrar dentro do Egito através de uma nação, né? De uma nação. Aí vamos ver que nação é essa aqui. Aí fala aqui, ó, verso 2. Eu disporei os egípcios contra os egípcios, e eles lutarão cada um contra seu irmão, e cada um contra o seu vizinho. Cidade contra cidade, reino contra reino. Tipo uma guerra civil, né? É o caos, né, ali na América do Norte. E o espírito dos egípcios, né, esvaecerá no meio daquele lugar. E eu destruirei o conselho deles. E buscarão aos ídolos, e aos encantadores, e àqueles que têm espíritos familiares, né? E aos magos, e aos egípcios eu abandonarei, ó, e os egípcios eu abandonarei na mão de um homem cruel, né? Ou seja, de um homem violento. Nós sabemos que é esse homem violento, né? Segundo está lá em Isaías 16, versículo 4, né? Fala que o homem violento terá fim, que no caso ali é o líder russo, né? Então, falando aqui que vai abandonar o Egito, né? O Egito aqui, na mão desse homem violento aqui, ó. Né? Que aqui é o líder russo. Aí continua aqui. E eu, os egípcios, eu abandonarei na mão de um homem cruel e violento rei. Os governará, diz Iau, né? Um violento rei, né? Os governará. Beleza. Vou voltar aqui no verso 2, né? Isaías 9:2. Isaías 9:1, no caso. Vou voltar aqui de novo, vou ler de novo. Carga do Egito, né? Ou seja, peso do Egito. Eis que o Iau monta sobre uma rápida nuvem e adentrará o Egito através do homem cruel, né? Do líder russo. E os rios do Egito serão estremecidos e a sua presença. E o coração do Egito se derreterá de medo, né? De medo, né? Se derreterá de medo. Aí os irmãos podem ir para Jeremias 47, verso 1 ao 3. Vai dizer o seguinte: a palavra do Yahweh que veio a Jeremias, meu profeta, contra os filisteus, né? Ou seja, contra os palestinos, né? Antes que Faraó, tá vendo aí Faraó do Egito, Estados Unidos? Antes que Faraó, né, o rei do Egito, afrodite Gaza. Né? Aí Yahweh levanta contra o Egito quem aqui, ó? Verso 2, ó. Assim diz o Yahweh, eis que as águas se levantará do norte. Nas águas do norte, que é o líder russo, né? As tropas. E será uma inundação transbordante, inundará a terra e tudo o que nela há, a cidade e aqueles que nela habitam. Então aqui, vocês vão estar vendo aqui, que vai ter uma guerra uma guerra direta entre
o faraó do Egito contra o líder do norte, né? Contra o líder russo. Então os homens clamarão, e todos os habitantes da terra gemerão. Verso 3. Ao barulho estrepitoso dos cacos do seu forte, cavalos ao correr das suas carruagens, e ao estrondo de suas rodas, os pais não olharão para trás, para suas crianças, pela fraqueza das suas mãos, pelo medo. Volta lá em Isaías 19, verso 1, né? Que os egípcios, né? Fala aqui, os egípcios, o coração deles se desanimará de medo, né? As mãos deles estarão fracas. Então veja que aqui está claramente mostrando do ataque russo contra o Egito, né? Contra o faraó do Egito, contra o rei do Egito. Que nós sabemos aí que no caso é hoje, agora é o Trump, né? Está na liderança aí, né? Do país americano aí. Então beleza. Agora vamos entrar para profecia agora. Joguei uma base aqui já, agora vai entrar para profecia. Ezequiel 31, verso 3. Os irmãos viram lá a base que eu joguei, né? Ali, uma lupa. Os irmãos viram que vai ter um ataque da Rússia contra o faraó do Egito, né? Então, agora vai ter a profecia. Ezequiel 31, verso 3. Diz o seguinte. Eis que aqui é falar da Síria, né? O que é o homem cruel, né? O homem violento, né? O líder russo. Eis que a Síria era um ser do Líbano, com ramos formosos, de sombrosa cobertura, de alta estatura, né? Ou seja, falando aqui de potência, né? A Rússia é uma potência aí, né? Tanto econômica como militar, entendeu? É alta estatura, né? E o seu topo estava entre os ramos espessos, que está falando aqui do líder russo. Aí vamos lá para Ezequiel 31, verso 10, mesmo capítulo, no verso 10 agora. Diz o seguinte: portanto, assim diz Yahweh dos exércitos, porquanto te elevaste, que ele fala do Egito já, está falando do Egito agora, viu? Portanto, que te elevaste, né, em altura, né, a soberba do Egito, né? Ali, do líder americano, ele está soberbo, de fato está soberbo. Vocês vão ver na mídia aí, ele está atacando um país, né? Entendeu? Ele está soberbo, o líder americano, né? Tá se exaltando demais, entendeu? Aí fala aqui, ó, portanto assim diz Yahweh, porque te elevaste em altura, né? Em soberba, e brotou o seu topo entre os agalhos espessos, e o seu coração se eleva, falando do líder americano, em sua altura, verso 11, Ezequiel 31, 11. Portanto, eu entregarei na mão do que? Do homem poderoso. Que é um poderoso? O homem cruel, que nós lemos em Isaías 19, verso 1 e 4, né? Que vai entregar os egípcios na mão de quem? Desse homem aqui, ó. Está Ezequiel 31, verso 11. Portanto, entregarei, né? Eu abandonarei os egípcios, né? Na mão do homem poderoso, do homem cruel, né? Do líder russo, né? Do homem poderoso dos pagãos, é o líder russo. Ele certamente trará com ele. E eu o levarei para fora por sua perversidade. Está vendo aqui de novo o ataque do líder russo contra o faraó do Egito, contra o líder do Egito. Os estranhos, os terríveis das nações, né? Estranhos, está no plural. Por que falei estranhos, mais terríveis das nações? Que vai levantar contra quem? Contra o líder americano, né? Estranhos mais terríveis das nações. Se os irmãos pegam lá Isaías 21, verso 1 e 2, lá mostra os estranhos, né? Que vai da Pérsia, o Irã, e o líder russo, né? Esses mais terríveis das nações são eles, né? Ali que causa guerra, né? País de guerra, Rússia, Irã, esses são os mais terríveis das nações, né? Então, Iau vai entregar Iau vai abater o líder americano através desses dois países aí, ó, os mais estranhos das nações, que é o líder russo e o líder da Pérsia, né? E vai usar esses dois países para atacar quem? Para atacar o faraó do Egito, né? O líder americano. Aí, ó. E estranhos os terríveis das nações, né? Isaías 21, verso 1 e 2. O cortará fora, né? Cortará fora o rei do Egito, certo? Beleza. Aí os irmãos podem ligar aqui agora com Ezequiel 28, né? Ezequiel 28, vou pegar aí, verso 6 ao 10. Ezequiel 28, verso 6 ao 10. Diz o seguinte. E, ó. Portanto, assim diz Yahweh, meu jeitinho está lá. Portanto, assim diz Yahweh, Criador.
Porquanto tu puseste o teu coração como o coração do Criador, tá vendo? Falando do líder do Egito, né? Falando do líder dos Estados Unidos, né? Portanto, assim diz Yahweh, Criador, porque tu puseste o teu coração como o coração do Criador, tá vendo? Então aqui está apontando que o anti está apontando aqui, vocês irmãos podem ver aí, eu estou ligando a escritura, né? A escritura está apontando aqui que o anti-Machia pode ser o líder americano. Aqui, ó, Ezequiel 28, verso 6, ó. Portanto, assim diz Yahweh dos exércitos, porquanto tu puseste o teu coração como o coração do Criador, se exaltando na soberba, né? Eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, os mais terríveis da nação, igual nós lemos lá anteriormente, ó. Estranhos sobre ti, né? Sobre o faraó do Egito, né? Os terríveis das nações, e eles desembanharão suas espadas contra a beleza da sua sabedoria, e eles corromperão o teu resplendor, né? O teu brilho, e eles te derrubarão até a cova, é a morte do faraó do Egito, né? E tu morrerás de morte daqueles que são mortos pela espada, né? No meio dos mares, mas aqui as tropas, né? Tropas, morreram no meio das tropas, né? Tu dirás, aí ele fala que o rei do Egito, né? Tu dirás, eu sou Deus, né? Eu sou Yahweh, né? Está apontando que o Antimachia pode ser o líder americano. Para os irmãos ficar de olho, né? No Trump também, né? Que aqui a escritura aponta que pode ser ele também, o anticristo, né? Que ó, tu dirás, eu sou Deus, né? Eu sou Yahweh, diante daquele que te matar. Quem é daquele que te matar? O líder russo, entendeu? Mas tu serás homem, mas tu és homem, e não criador, né? Não espírito, na mão daquele que te matar, tá vendo? Tu morrerás, tu morrerás de morte dos circuncisos, pela mão de estranhos, né? Que é o Irã e a Rússia. Porque eu falei, diz Yahweh, tá vendo? Aqui fala da morte de quem? Do líder americano. E nós sabemos que o anticristo até freio de morte, né? Ele vai morrer, né? Então, aí os irmãos podem voltar lá para Ezequiel 31 e diz o seguinte. Ezequiel 31 fala o que nós lemos anteriormente no início do vídeo. Ezequiel 31 fala do que? O contexto dele, o contexto que eu estava lendo. Fala do que? Aqui, ó, assassinato do rei do Egito. Tá vendo? Assassinato, aqui a morte do rei do Egito. Assassinato de Faraó, do rei do Egito. Assassinato dele, ele disse que vai morrer, né? Mostrando então que o Faraó do Egito ele vai morrer, assassinado. Aí os irmãos viram quem assassina esse. São dois nações, né? Os mais terríveis. O Irã e a Rússia. Então aqui mostra em Ezequiel 31 o contexto, fala do que? Fala do assassinato de Faraó. Assassinado, morto, entendeu? Por dois reis, né? Que é o rei do sul e o rei do norte. O Irã e a Rússia vão, né, matar ali o líder americano, né? Que os irmãos podem ver aqui o contexto aqui, ó. Ezequiel 31 fala do que? O título fala o faraó assassinado. Beleza? Vamos continuar aqui com o raciocínio. Ezequiel 30, né? Ezequiel 30, verso de número. Vou pegar aqui do verso 22 em diante. Diz o seguinte: Ezequiel 30, 22 em diante. Portanto, assim diz Yahweh o Criador: eis que eu estou contra Faraó. Tá vendo aí? É contra Faraó, não é contra o Emanuel, né? É contra Faraó. Faraó é o rei do Egito, né? Rei do Egito, rei dos Estados Unidos, né? E quebrarei os seus braços. O forte é aquele que foi quebrado. E eu farei a espada cair da sua mão. E espalharei os egípcios entre as nações, né? Que eu entregue os egípcios na mão de quem? Na mão do homem cruel, né? Nós lemos anteriormente. Aqui, ó. Espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas nações. E eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia. Quem é o rei de Babilônia que eu ensinei para os irmãos? Nesse momento, o rei de Babilônia está sendo quem? Está sendo o líder russo. O líder russo que é o rei da Babilônia. Entendeu? Por que você acha que o Irã é chamado de rei do sul, irmãos? Os irmãos sabem por que o Irã é chamado de rei do sul. Porque é o Irã que financia aqueles países xiitas, né? Com armamento, né? Ali com mantimento. Entendeu? Então é chamado de rei do sul porque ele lidera aqueles países ali, né? Então por que a Rússia é chamada de rei da Babilônia? A Babilônia só que é a Europa. Porque a Rússia financia a Europa com o quê? Com gás, com petróleo. Então ele, nesse momento, está sendo o rei da Babilônia. É o líder russo. Porque ele financia a Europa com gás e petróleo. De uma forma, o Irã é chamado de rei do sul porque financia os terroristas ali, né? Aqueles países ali com armamento. A Rússia é o rei da Babilônia, o rei da Europa, né? Porque financia a Europa com gás e petróleo. Então, nesse momento,
quem está sendo o líder, o rei da Babilônia, da Europa, é o líder russo. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Ezequiel 30, versículo 24. E eu fortalecerei os braços do rei Babilônia, ou seja, do líder russo. Né? E porei a minha espada na sua mão. Pronto. Aí você grifa, irmão, grifa aí a palavra espada. Diz que vai colocar a espada na mão do líder russo. Que espada é essa aqui? Grifa a palavra espada, né? Diz que vai colocar a espada na mão do líder russo, então, né? Aí que espada é essa? Você grifa a palavra espada e vai para Apocalipse 6. Apocalipse 6. Aqui, ó. Vou pegar verso 3. Apocalipse 3, verso 3. Ah, já vamos querer que espada que é essa. Apocalipse 6, verso 3. Diz o seguinte, ó. E havendo aberto o segundo selo, né? Fala com o vermelho, né? A guerra mundial. E havendo aberto o segundo selo, eu vi o segundo animal, dizendo, vem. E ele saiu outro cavalo, e era vermelho, né? E ao qual nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, né? E foi-lhe dado uma grande espada, olha a espada aqui. Essa espada aqui está em Ezequiel 38 também, né? E fala armamento ali no bélico russo, né? Vai armar o Irã, vai armar a Turquia, né? Ali é os armamentos da Rússia, né? O poder bélico russo, entendeu? Ali é, né, as tropas ali, aquela coalizão xiita ali, tudo com armamento russo, né? Então a grande espada da Rússia é essa aí, entendeu? Foi lhe dada uma grande espada, tá vendo aí? Que tá lá em Ezequiel, nós leu aqui, ó. Ezequiel 30, verso 24, ó. E eu fortalecerei o braço do rei Babilônia e porei a minha espada na sua mão, tá vendo? E ela coloca a espada na mão do líder russo, tá em Apocalipse 6, verso 4. A grande espada, certo? Aí beleza, continuando aqui. Continuar aqui, ó. Ezequiel 30, verso 25. Aliás, verso 24, diz o seguinte. E eu fortalecerei o braço de Babilônia, o líder russo, e porei a minha espada na sua mão, né? Mas quebrarei o braço de Faraó, falando de Faraó de novo, ó. Que é uma guerra direta, né, do líder russo contra o líder americano, né, contra o Faraó. E ele gemerá diante dele, né, com os gemidos de um homem mortalmente ferido. Diz que o Faraó do Egito então vai ser mortalmente ferido. Tá vendo aí, irmãos? Né? Aí os irmãos diz que foi o Faraó do Egito, então, né, vai ser mortalmente ferido por quem? Pelo líder russo. Né? Aí os irmãos podem ligar aí, né? Apocalipse 13, diz o seguinte, ó. Apocalipse 13, verso 3, diz o seguinte, ó. Lá Apocalipse 13, né? Verso 3, diz o seguinte, ó. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, né? Como mortalmente ferida de morte. Igualzinho tá lá. Mas falar que tem ferida de morte lá é quem? O rei do Egito. Que é ferida de morte, entendeu? Que é o líder americano, né? Nós sabemos que o Egito é os Estados Unidos. Aí fala aqui, ó. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte. E sua ferida mortal foi curada, né? Entre aspas. E tudo a pé, a terra, né? Se maravilhou após a besta. Ele voltou à vida, entre aspas, né? Entendeu? Então, tá ali, tá batendo no Trump. Tem que ficar pros irmãos examinar tudo, então o que é bom, né? Entendeu? Então a escritura responde a escritura, né? Aqui, ó. Vou ler de novo. Ezequiel 30, verso 24. Ó. E eu fortalecerei o braço do rei de Babilônia, né? O líder russo, e porei a minha espada na sua mão, né? Poder bélico, né? Militar. Mas quebrarei os braços de Faraó, e ele gemerá diante dele, diante do líder russo, com os gemidos de um homem mortalmente ferido. Tá vendo? Mortalmente, que ele morre. Que dá lá Ezequiel 28, né? Que ele morre, né? E ao faz descer a cova. Ezequiel 28, verso 6 ao 10. Nós leu já. Que é a morte do antimachia. Ezequiel 28 ele falando do antimachia. Ele morrendo, né? Entendeu? Aí beleza. Vamos pegar aqui por causa dos 13 de novo. Então aqui, então o rei do Egito aqui, no Ezequiel 30, né? Verso 24. O rei do Egito é ferido por quem? É ferido pela espada do líder russo. Né? Pela espada, ferido pela espada do líder russo. Aí pode ir para Apocalipse 3, de novo. Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse 3, 14 diz o seguinte. Diz o seguinte. Ó. Enganam aqueles que habitam na terra. Tá
vendo, irmão? Então, os irmãos, o Yauch, ele fala muito sobre o engano que haveria nos últimos dias, né? No final dos tempos, o engano. O negócio esse que é o negócio, é o engano. Entendeu? Aqui fala aqui, Apocalipse 3, 13, verso 14. Ó. E engano aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinham poder de trazer, de fazer a vida da besta. Tal, né? Faz profeta. Dizendo, para que aqueles que habitam na terra, que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido que mortalmente ferida pela espada. Que espada? Espada do líder russo. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? E se você vê que, se você lê Daniel, uma passagem de Daniel, Daniel 8, se não me engano, acho que Daniel 8, que fala que o antimachia, né, ele tem poder de adivinhação, né? O antimachia tem poder de adivinhação. E os irmãos sabem aí que antes desse novo Papa ele ser eleito, o Trump já sabia, né? Ele postou lá na rede social dele, né, no Instagram dele, o Trump vestido de Papa, mostrando que ele já sabia que o Papa seria um americano. Né? O Trump adivinhou, né? Entre aspas ali, né? Então, quando você lê Daniel ali 8, se eu não me engano, acho que é 8, né? É 11, né? Fala que o antimachia ele tem poder de quê? Ele tem poder de adivinhação. Aí, de novo, aí, mais uma vez, apontando para ele, né? Pro Trump, né? E logo um americano, né? O pontífice novo aí, né? Logo um americano, né? Entendeu? E Daniel fala lá que o antimachia teria um poder de adivinhação. E os irmãos, quando lê ali Daniel 11, ali do verso 26, lá diz que... Presta atenção aqui, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa, né? Para não criar dogmas, né? Nós sabemos ali, Daniel 7, ali, verso 24, Daniel fala que o último reino que governa ali, o último reino, né, é Roma, né? Nós sabemos que é Roma, de fato, né? Daniel 7, 24 fala, né, que o reino dos pés é do reino anterior. O reino anterior é as pernas, as pernas é Roma. Certo? Beleza. Só que Daniel está falando o quê? Daniel está falando que é o reino do antimachia que é Roma. É o reino. Não falando que ele é um romano. Entendeu, irmãos? Irmão, tendo um raciocínio. Daniel fala que o reino da besta é o Império Romano. Entendeu? É o Império Romano. Mas não falando que o antimachia é do Império Romano. Falando que o reino dele é do Império Romano. Entendeu? E quem está na liderança do Império Romano hoje, militarmente, a questão da militar, é os Estados Unidos. Entendeu? A questão militar ali, né? E nós sabemos que ele terá um exército, né? O anticristo ali. Então, Daniel ali verso 9, ali capítulo 9, verso 26, fala, né? E o povo do príncipe que há de vir, né? Ou seja, o povo que há de vir, destruir a cidade e santuário, né? Mostrando que ia destruir ali o segundo templo, seria o povo romano. Mas está falando que o antimachia é romano. Falando que o povo dele é romano. Porque o povo que ele lidera é um povo romano, entendeu? Um povo europeu. Então é isso que o irmão entenda. Os irmãos não criar dogma. Entendeu? Daniel mostra que o reino, né? Não é o rei, é o reino dele é do Império Romano. Mas falando que o Monte Magia é romano. Tá entendendo? Aí você lê Daniel 9, 27, 26, fala, né? O príncipe, né? O príncipe que ia vir. Aí os irmãos sabem o que é príncipe. Pesquisa na internet o que é príncipe. A palavra príncipe, se pesquisar aí, príncipe significa principal, líder, chefe, cabeça, comandante. É isso que é ser príncipe. Príncipe é quando a pessoa governa, lidera um povo, né? Lidera por exemplo, um exército, lidera um império. Entendeu? É isso que é ser príncipe. Príncipe é liderar um império, um povo. Por isso que o diabo vai chamar de príncipe, né? O príncipe, né? Príncipe dos demônios, porque é ele que lidera um exército dele, os demônios. Até Iau é chamado de príncipe, porque ele lidera o exército de Iau, né? Tá em Josué 5. Então isso que é ser príncipe, entendeu? E príncipe é como se você lidera um exército, um povo. E quem está liderando o povo romano hoje, militarmente, a questão militar, é os Estados Unidos. Entendeu? É ele que lidera. Tá entendendo, irmão? Outra questão também que eu queria falar para os irmãos é o seguinte. Quando fala que o líder russo ataca o leste europeu, né? Não fala que ele ataca assim, diretamente a Europa. Ele ataca o líder que lidera a Europa, que no caso é os Estados Unidos. Por que fala que a guerra será no leste europeu? Porque os Estados Unidos tá ali junto com a OTAN, né? Ele lidera a OTAN. Então o ataque direto não vai ser contra a Europa. Entendeu? O ataque direto vai ser contra o que lidera a Europa, que é os Estados Unidos. Por isso fala que o ataque, né, da Rússia contra a OTAN. Mas o ataque direto, vai ser contra quem? Nós viu aqui, contra o faraó do Egito.
Entendeu? Aí a OTAN, como a OTAN ali está junto com os Estados Unidos, vai sofrer dano também, né? Porque os Estados Unidos estão na OTAN. Então ali o país europeu vai ser atingido também. Mas o ataque direto ali do líder russo vai ser contra quem? Não é contra a Europa, entendeu? É contra o líder americano. E pelo líder americano, porque os Estados Unidos pelos Estados Unidos estar na Europa ali, na OTAN, os países terão se atingidos, né, da OTAN, entendeu? Mas o ataque direto é contra o líder do Egito, né? Faraó do Egito, entendeu? Aí os países da OTAN vão ser atingidos também. Tá entendendo, irmão? É isso que eu falo pra vocês. Aí, é por isso que eu falo, você não pode ficar criando dogma. Que Daniel mostra claramente ali que, que é o reino do anticristo, né? O reino dele, não é rei, não é o rei, é reino. Reino é uma coisa, rei é outra. No caso de Daniel fala que o reino dele é o Império Romano. Falando que ele, o que o rei é romano. É o reino dele que é romano. Entendeu? Que é europeu. Não está falando que ele é europeu, não. Estou falando que o reino dele é da Europa. E ele lidera, entendeu? Para chamar de príncipe. O príncipe que adivinha. Que lideram esse povo romano aí, ó. Entendeu? Então é isso aí que eu estou querendo dizer para os irmãos. E se os irmãos continuam lendo aqui, ó, fala aqui de novo, né? Ezequiel, né? 30, verso 24. Tá claro, tá bem claro aqui, ó. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, né? Que os irmãos já sabem quem é, o líder russo. Né? Rei de Babilônia, rei da Europa, que financia a Europa. Quem financia a Europa com gás? É a Rússia, né? Não é nem a França. E porei a minha espada na sua mão. A espada nós já viu, né? Apocalipse 6, verso 3. Que é o poder bélico russo, né? Ali. Arsenal russo. Porei a minha espada na sua mão. Pra quê? Pra que isso aqui, ó. Mas quebrarei o braço do faraó. Tá vendo? É o ataque do líder russo contra o faraó. Não é um ataque direto contra a Europa. É direto contra o líder americano. Entendeu? E ele gemerá diante. Ele quem? O rei, né? Não é eles, é ele. É o falando do líder americano, né? Ele gemerá diante dele, como os gemidos de um homem mortalmente ferido. Tá vendo? Mortalmente ferido, morto. Né? Aí os irmãos leem aqui o capítulo 31, fala aqui, ó, o faraó assassinado. Que foi assassinado lá em Ezequiel 28? Foi o Antimachia. Né? Fala, eu sou Deus, eu sou Deus. Aí ela fala, você não é Deus, você é homem. Entendeu? E será assassinado por os homens mais terríveis das nações, né? Mais terríveis, que é o líder russo e o líder da Pérsia, né? Ali. Então, que mostra que quem vai ser assassinado é o faraó aqui. Tá escrito aqui, ó. Vou até mostrar para os irmãos aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? O título. Tá vendo? Ó, o contexto aí, ó. Se os irmãos ver aí. Tá vendo? Capítulo 31 aí, ó. Quem é que é assassinado aí? Assassinado. É o rei do Egito. Entendeu? Não é o rei da Babilônia. Entendeu? Então, irmãos, aí fica aí esse vídeo aí, irmãos. Falando para os irmãos, os irmãos têm que agir com prudência, né? Não é só pegar em dogmas. Aí eu deixo esse vídeo para os irmãos aí. Aí os irmãos podem analisar aí por si mesmo aí, né? Questionar se tá fazendo sentido ou não. Porque eu estou mostrando aqui, a escritura respondendo a escritura. Entendeu? Não é nem eu que estou interpretando. Ela mesmo está mostrando aqui, né? A escritura respondendo as escrituras. Aí eu diria para os irmãos ficar aí na vigília, né? Ficar de olho nesse Trump. Lógico que o Emmanuel ele tem tudo também para ser um antimachia, né? Porque ele que lidera ali a Europa, né? Ali na questão econômica, né? Ali da União Europeia. Mas agora depois que eu ver essa profecia aqui, eu também coloco o Trump como um candidato forte, entendeu? Então eu diria assim, 100% assim, de certeza, né? Que eu certeza mesmo eu diria que é um desses dois aí, o antimachia, é o Trump ou é o Macron. É um desses dois, né? Um desses dois caras aí que vai ser que é o seu aí, né, o líder mundial. Beleza? Os irmãos ficam aí com essa palavra aí e contesta aí, entendeu? Né? Liga os versículos que eu passei para os irmãos, né? E vai os irmãos ver aí, tira isso para conclusões. Entendeu? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Pode fechar.